nós estamos continuando com Mateus. Nós começamos essa história com uma pergunta no estudo juntamente com Tânia Menezes, em que Jesus pergunta: que tendes? Né? Eles estão no deserto, existem 4.000 pessoas ali junto com ele, já há dias com ele no deserto, e ele percebe que estão com fome. E para alimentar a multidão, ele pergunta: o que tendes? E os discípulos dizem que tem 3 pães, ou 5 pães, 3 peixinhos, e ele faz essa multiplicação. E na semana passada, ele assim, acaba alimentando toda a multidão e ainda sobram, né? Sobram cestas e cestas de pães e peixes. E na semana passada nós estudamos essa questão da migalha e multidões, em como a gente muitas vezes é tão pouco o que nós temos, mas quando nos juntamos, principalmente nos juntamos ao Mestre, né? Aí a coisa, por menor que seja, por migalhas que sejam, ele não prescinde disso e com isso ele faz conosco esse milagre da multiplicação, alimentando multidões. E hoje nós vamos continuar da semana passada, entre migalhas e multidões. Hoje nós vamos falar sobre o esforço, né? O esforço e a prece, porque Mateus conta nessa passagem que depois que os que estavam ali junto com Jesus são alimentados, ele manda os discípulos, Jesus manda os discípulos que entrassem no barco, fossem para o outro lado do lago, enquanto ele despedia a multidão. E assim que a multidão se vai, ele sobe ao monte para orar à parte. Chega à tarde, estava ali só. Então, Emmanuel nos traz uma lição sobre isso, sobre essa questão de como Jesus nos mostrou nesse momento, qual foi o exemplo que ele deu. Primeiro, ensinando, alimentando, trabalhando junto com a multidão, e depois ele se retira para orar. Então, nós vamos explorar um pouco essa questão do trabalho e da oração, né? Quem vai continuar? Sandrinha, Marisa? Eu já abri o microfone. Não, mas você tá. Você fala que aqui... Entendi agora. É, que aqui... Tá, okay. Então você pode chegar mais para cá, se quiser. Fique mais aqui, gente. Eu vou mais juntinho, bora lá. Que aí fica só separada pelo orquídea. Só pelo orquídea, que é a coisa mais deliciosa que isso. Separação de orquídeas. Bom, gente, muito boa noite. Boa noite aos que estão aqui ao vivo a cores. Boa noite aos que estão nas nuvens. E hoje esse tema, para mim, tem um fundamento tão grande, porque quando ele fala de esforço e prece, e a gente tem esse enunciado, quando a gente olha a exemplo de Jesus, ele não subiu primeiro para fazer a prece e depois ele foi trabalhar, né? Então, aqui já vem o primeiro... Eu acho que todas as passagens de Jesus, a gente sempre tem que olhar o ponto e o contraponto. Sempre tem uma mensagem subliminar, sempre tem um detalhe, porque tudo está muito bem elucidado, didaticamente elucidado. E aí tem uma coisa que ele fala, que primeiro ele serviu, primeiro ele fez a parte dele. E depois que ele fez a parte dele, aí sim, ele se vê completo para se reservar. E eu acho que é muito legal que essa posição de estar sozinho para se elevar, para falar com Deus. Então, acho que para a gente já começa o primeiro ponto, que é o trabalho, né? E o outro contraponto, que é a adoração. E se a gente for para pensar, nós já temos aqui 2 leis naturais que falam sobre isso, que é a lei do trabalho e que é a lei da adoração, né? Eu acho que aí, quando a gente se coloca nessa posição, a gente vê a relevância de cada uma delas no exercício da gente atingir os nossos objetivos. Acho que só faz sentido a gente olhar para a nossa vida, para o nosso exercício aqui no plano da Terra, entendendo que nós não estamos aqui a passeio.
que a ideia aqui é que a gente está aqui a trabalho. E quando a gente se vê nesse trabalho, fazendo a nossa parte, mesmo assim falta, porque tem uns problemas, né? Tem uns trem que fica difícil na nossa vida. Não tem? E assim, uma das coisas que a gente tem que aprender é, será que eu fiz tudo que eu tinha que fazer? Porque às vezes a gente só quer fazer a prece. Eu gostava bastante de só fazer a prece. Eu quero tanto que Deus me ajude, que livre o mal do meu caminho, que tudo fique bem, mas cadê o meu exercício para procurar esse bem? E aí eu acho que vem a lei do trabalho para falar um pouco disso. E aí eu passo bem a bola para a Marisa, que precisa trabalhar um pouco. Eu botaria mais uma lei aí. Então, bote. Porque, assim, para eu ter o que fazer, né? Eu ter essa necessidade de fazer alguma coisa. O que é que me leva a ter essa necessidade de cumprir essa parte do trabalho e essa parte da adoração, né? Unir a prece ao trabalho. O estímulo da prece é o estímulo do trabalho. É a lei do progresso. Então, a lei do progresso é que nos estimula a avançar. Tanto que o nome já diz, lei do progresso. É avante. E a gente sabe que a evolução é inerente ao nosso querer. Tem que ir. Não, mas eu não quero ir agora, não. Buf, aí só vê o caminhão passar e levar. Daquela atropelada boa assim, você para no outro lado da pista e diz, onde eu estou? Entendeu? Então, mais ou menos, por isso que a gente chama assim, estímulo. A lei do progresso, ela costuma nos estimular. E uma coisa que nos estimula melhor, estamos ainda nessa fase, né, de receber esse tipo de estímulo, que é o estímulo da dor. Quando dói, a gente busca. Enquanto está tudo assim parecendo, porque não é que esteja bem, parece que está bem. Dá aquela estacionada assim, que você acha que agora vai tudo melhorar, vai tudo não sei o quê, como se fosse alguma coisa cair do céu, né? Então, aí vem alguma coisa assim que dá totalmente errado e você tem que recomeçar o passo, e você tem que... É como a virada do ano, né? Você nunca tem uma virada no ano dizendo assim, dando continuação a tudo de bom que tenho feito por mim e pela humanidade que me rodeia. Porque quem nos rodeia é a humanidade, porque a gente faz assim, né? Em casa. Mas a nossa casa é o planeta. Olha ele aí ficando meio tenebroso e a gente tem que cuidar de tudo, né? Então, a lei do progresso faz isso, vem nos lembrar que a casa não é só a casa, que a casa é maior, é um planeta todo, que a família não é só essa família, é a família universal. Então, essa ida ao progresso faz com que a gente tenha que abrir mais, expandir mais o entendimento. Então, quando a gente pensa em avançar, em melhorar, em realmente dizer, não, agora eu vou trabalhar, vou me esforçar, né? O esforço para que venha o trabalho e que venha a prece. A prece eu vejo também como a confiança, né? A confiança na vida, a confiança no dono da vida, que é Deus. A gente começa a ter essa ideia assim, puxa, eu pensava que o dono da vida era aquele cara que eu admiro muito, que me dá as coisas, né? Quando eu tinha criança, quem é o dono da vida? É o pai, é a mãe, é quem me dá. Mas a gente vai avançando e vai vendo que existe alguma coisa maior que rege essa orquestra toda, que administra essa grande casa e essa grande família, para que a gente não brigue tanto como estamos agora, né? Assim, uns irmãos aí meio atordoados, né? Lá do outro lado, mas a gente fica assim, sendo assistido para que a gente possa, o máximo possível, caminhar, né, submetidos a essas leis, como já foi falado, a lei do trabalho, a lei que nos leva a esse reconhecimento, que a lei da adoração não é uma adoração cega. A adoração é um reconhecimento de que existe alguma coisa maior do que nós, de que existe alguma coisa que é a misericórdia infinita, que é o amor infinito, que é tudo ao infinito, como Jesus dizia, né? Eu faço a vontade do meu Pai. E a gente acha que Jesus é o ser mais perfeito que a gente já conheceu, e realmente é. Então, se ele fazia a vontade do Pai, o Pai é o perfeito. Ensinou ele a ser perfeito, e ele veio nos ensinar também essa perfeição. Né? É por aí, dona Lina? Vocês já deram a aula, né? Vocês já fecharam a noite. Eu jogo a bola para você.
Mas é exatamente isso. Eu acho interessante porque, como Sandra falou, primeiro Jesus faz esse trabalho, né, o trabalho da evangelização, de dar o alimento tanto para o espírito como para o corpo físico. E nós sabemos que estamos aqui na matéria, e aqui esse trabalho se impõe a nós, e os espíritos nos dizem lá no Livro dos Espíritos que sem o trabalho o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência, né? Porque se você não, como é que você vai crescer? E pela lei do progresso, como Marisa nos explicou aí, nós temos que evoluir, não tem como parar. E isso, quando nós nos colocamos numa certa, eu acho que já uma maturidade que nós já temos esse, não vou dizer um livre-arbítrio total, mas nós temos esse livre-arbítrio, e por causa dele, muitas vezes, nos colocamos em situações desastrosas, mas conforme nós vamos evoluindo e aprendendo, nós vamos nos colocando de volta no caminho, né? Ou a vida nos traz, ou a dor nos traz, para esse caminho do crescimento, da evolução. Então, eu acho que essa questão de, quando ele fala que a inteligência, né, o espírito, essa inteligência que é a característica do espírito, com a evolução, nós vamos melhorando, vamos crescendo e vamos percebendo essa relação de que onde nós fomos colocados, onde nós estamos, existe um servir a ser feito, existe um trabalho a ser feito, existe algo que cabe a nós ser feito. A gente pode dar desculpa de que não nos lembramos do nosso planejamento, a gente pode dizer que não sabemos bem o que é, mas como quando a gente vai estudar lá Paulo de Tarso, né? Ele lá às portas de Damasco, ele tem a visão de Jesus, e Jesus diz a ele o quê? Entra na cidade. Só isso. Não? Então não é aquela lista completa do que a gente tem que fazer. Acho que a cada dia o seu trabalho, a cada dia o seu dever de fazer ali. Mas uma vez feito esse trabalho, acho que na direção dele, para a gente não se perder, a oração é essencial, né? Essa conexão com o alto, porque é a oração que vai dar essa linha, né? Esse entendimento de que o que é que nós estamos aqui, para o que é que nós estamos aqui, o que é que nós estamos fazendo. Então, o Emmanuel coloca assim que se alguém está aqui na Terra, tem um objetivo mais alto, né? Que é a sua própria evolução pelo trabalho que nós somos convocados a fazer. E através da oração, a gente recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Então, existe esse norte que nós vamos recebendo a cada passo. Né? Essa, Andréa. Vou pegar aqui teu gancho, e é só para elucidar, assim, eu fiquei pensando, né? Muitas vezes, quando a gente não tem a percepção que o nosso maior objetivo, estar aqui na Terra, é viver as experiências e se esforçar para extrair o melhor delas. E aí eu vou colocar as experiências das mais variadas formas. Aquelas que nos deixam aquele gostinho amargo, aquela que nos deixa momentos felizes. Para mim, tudo são experiências que devem acontecer na nossa vida com o objetivo de nos alimentar o quê? O esforço para que a gente possa desenvolver as nossas virtudes. E aí eu vejo que quando vem o esforço, e o esforço ele só dá por meio do trabalho, nós temos em alguns momentos talvez a percepção de que o esforço não é meu. Tem alguns momentos que a gente terceiriza um pouco algumas coisas para o outro,
Então, é o outro que tem o problema e não sou eu que tenho o problema. Então, por que eu vou me esforçar em ficar bem com o outro se eu entendo que é o outro que tem que melhorar? E aí a gente percebe o quanto que a gente desperdiça de tempo. Aqui é um dos exemplos que eu estou colocando, né? Onde a gente terceiriza para o outro a necessidade do esforço. Mas se eu estou me sentindo incomodada com isso, talvez o esforço seja meu em buscar uma forma diferente. Eu acho que isso vem muito ao encontro. Aqui tem uma citação de Emmanuel que eu achei maravilhosa, e prece, que ele fala: prece é orientação. E muitas vezes a gente coloca na prece tudo aquilo que nós gostaríamos que caísse do céu, sendo que o esforço de atingir aquilo também tem que ser nosso, né? E ele fala: serviço é merecimento. Então, todas as experiências que nós passamos, quando eu leio isso, eu decodifico para mim se serviço é merecimento e todas as experiências que nós temos na vida nos gera serviço, nos gera esforço, então é merecimento. E é o que a Lina e a Marisa vivem falando, que são as bênçãos disfarçadas, né? E muitas vezes a gente quer correr dessas bênçãos e mal sabe que são essas bênçãos que vão te curar, que são essas bênçãos que vão te dar musculatura por algo maior. Então, eu acho que aqui tem uma outra citação dele que eu acho fantástica, que ele fala o seguinte: prece é luz. Por quê? Porque ela ilumina o caminho, mas ela não vai dar o caminho para a gente. Ela não vai andar por nós. Né? Então, a gente precisa alocar o que a prece pode entregar para nós e o que nós devemos fazer ao encontro dela, não de encontro dela. E aqui, o serviço é bênção, que é o que a gente acabou de falar, que são as bênçãos disfarçadas. Então, muitas vezes, a gente protela algumas coisas, não dá às vezes aquela preguicinha, não, gente, vou resolver isso só na outra encarnação. Porque tá difícil da gente fazer diferente, né? E aí, quando dá essa preguicinha, não tem problema, a gente pode ter a preguicinha. Só que aí a gente está colocando mais uma pedrinha para a gente resolver na próxima, né? Aí daqui a pouco vem a próxima, tem tanta pedrinha aqui que eu estou cansada de ver. Então, é legal que a gente olhe para aquilo que, de fato, a gente entende que pode dar conta, na medida que for. Porque o que Deus quer da gente é só a ação, né? A gente não quer que tire a nota 10, ele só quer o esforço para, a intenção para. E todas as vezes que a gente acaba terceirizando, ou a gente deixa que a preguicinha fala mais alto, a gente acaba postergando isso. Aí o que a gente faz? Coloca na prece tudo aquilo que a gente gostaria de fazer. Eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero ter o meu green card, quero ter um marido rico, né? E assim, não é isso. Tem que ter o esforço, tem que ter o desejo para, tem que ter o trabalho para, né? Olha aí, moça. Cada vez complica mais a situação, sabe? Quando você pensa que parece que já não é mais. Porque eu estou pensando aqui assim, se é tudo para melhor, por que precisa de esforço? Esforço, né? Esforço é aquela coisa que você tem que se forçar a tomar uma decisão, você tem que se forçar a fazer alguma coisa, você tem que se forçar a doar de alguma coisa, porque a proposta para a autotransformação, para que a gente seja feliz, ela é só dizer assim, troque isso por aquilo. Deixe disso e pegue aquilo, né? Arreie esse negócio aí no chão e vá mais leve, né? Porque às vezes a gente chega assim, estou cansada, e não visualiza os sacos de batata que a gente carrega, né? Todo dia, não, isso é meu, aquilo é meu também, deixa eu levar aqui comigo, aí vai com aquele esforço danado, né? Aí quando você começa a dizer assim, não, isso é meu, mas não precisa eu carregar assim, parecendo que ninguém pode chegar perto. Não, são coisas, inclusive, que não são nem visíveis para as pessoas. O que eu quero para mim não é visível, então eu posso deixar que ninguém vai ver, olha que coisa boa. Aí a gente já vai e caminha mais leve. Então, esforçar-se para ser feliz, que coisa, né? A gente quer ser feliz e precisa se esforçar, porque podia dizer assim, não, eu quero ser feliz. Aí quando dissesse, olha, faça isso aí que você vai ser. É mesmo, a gente iria assim, numa boa, mas não. Como é difícil deixar os velhos hábitos.
É isso. O hábito de se lamentar, de reclamar, de achar tudo ruim, de achar que a culpa é do outro, de achar que o empecilho foi botado por alguém, por isso que eu não cheguei lá, entendeu? De desejar e almejar coisas que estão fora do seu contexto naquela encarnação. Você está na América já esse tempo todo, a situação do mundo desse jeito, você ainda diz assim, não, vou fazer meu primeiro $1 milhão até o final do ano, que a gente almeja. Né? As pessoas vêm porque querem ficar melhor, né, na vida material. A gente só pensa na vida material, a gente não pensa na vida como um todo. Que a gente podia dizer assim, não, eu vou abraçar isso porque isso vai me melhorar como pessoa, vai melhorar as coisas ao redor de mim. Eu vou ter condição de, com isso, abraçar esse trabalho que eu posso fazer em relação às pessoas, a cuidados, a isso, aquilo, a benefícios que eu posso fazer. Fazer sempre os planos abrangendo a vida. A gente não faz isso, a gente faz planos abrangendo ali um pedacinho. Se puder ser só seu, ainda é melhor. Se puder ser depois que os filhos estão independentes, cada um na sua, que está tudo bem, e você vai sair e fazer aquela coisa que você sempre sonhou. Quer dizer, coisas assim que a gente vai vendo assim, como somos infantis, né? Porque a realidade nunca é assim, nunca. Você não vê ninguém no mundo inteiro que diga assim, ah, não, eu estou tão feliz, tão pleno, que eu não preciso de nada, nem de ninguém, nem aquele que foi para a Chapada, morar sozinho lá, na montanhazinha, na Chapada, orando pelo mundo. Teve uma hora que ele disse assim, meu Deus, eu não sinto nem Deus comigo, estou tão só aqui, deixa eu me mandar, deixa eu sair dessa loucura, né? Que às vezes a gente pensa que se basta, a gente pensa que não, se eu estiver bem, azar do mundo, se eu estiver assim, azar o do outro. Não. O melhor da história é quando a gente descobre esse caminho de verdade de vida que o mestre maior deixou de herança para nós, um caminho de verdade de vida, ou seja, até agora o nosso caminho não é de verdade, não é de vida, não tem luz. Como Sandra disse, precisa de luz. O que é que vai dar luz à vida? Que você pode estar ou na choupana ou no palácio e ter luz e estar satisfeito. E saber, bom, a minha realidade agora é esta. E esta eu vou fazer dela o melhor momento da minha vida. Né? Vai ser invejável para qualquer pessoa vai olhar e vai querer uma vida dessa que eu tenho. Ah, Ave Maria, que coisa boa. Porque não importa em que posição você esteja. Né? O que importa é que você comece a fazer coisas sem esforço. Porque você faz as coisas, confiando de que é assim que tem que ser. Você faz coisas que são tão boas e tão pequenas porque você não magoa ninguém, você não chuta ninguém, você não deixa de levantar mão para ninguém. Então, você vive em comunidade e vive feliz. Como isso é possível? Não é? A gente não tem que toda hora mudar de lugar, mudar de família, mudar de... Olha as nossas encarnações como são. A gente vai assim se agregando com as pessoas para poder se acostumar a elas. Olha que legal. Se eu vier na outra encarnação com uma pessoa que eu vim nessa encarnação com a mesma cara, eu vou ir de novo, você até a paciência. Mas aí bota uma outra roupagem, vou dizer, esta pessoa tá... Que mulher maravilhosa, que homem maravilhoso, que crianças. Mas depois... Né? Porque só mudou, é meio que, né? Mudar a maquiagem, você não reconhece mais. Então, olha o que precisam fazer para que a gente possa se curtir, se respeitar, se amar. Se amar já é uma coisa assim, né? Top. Mas a gente se suportar, se tolerar, um olhar para o outro e dizer, não, eu te entendo, vai em frente. Eu não vou com você, mas vá. É um começo, né? Olha, eu não aguento isso assim com você, mas eu sozinha eu acho que eu me aguento. Aí você, daqui a pouco você vai, você encontra uma pessoa lá, outra também encontra. Quantas, né? A gente já vê hoje famílias se desfazerem, famílias se reconstruírem dentro
dos seus complementos novos. Olha que legal. Antes não, antes era morte, era tomar isso, eu lhe dou aquilo, não quero. Né? Hoje não, hoje a compreensão está aqui ou ali. Ainda tem muita incompreensão, ainda tem muita intolerância. Né? Ainda precisa, exige, eu acho que aí é que vem esse esforço enorme para as pessoas conseguirem ser umas para as outras pessoas. Né? Gente boa, irmãos. Irmão já é quando você já descobre a pólvora. Eu acho que ser espírita, o bom é isso, você descobrir na reencarnação aquilo que tem que ser feito para tapear a gente, porque a gente não consegue olhar de frente, né? Eu gostei dessa coisa de tapear. Tapear? Tapear assim, enganar. Entendeu? Você tem um desafeto, mas precisa ficar de bem com os desafetos. É da lei, né? A gente tem a lei de amor, a gente tem que amar a todos. Então, com quem a gente vai reencarnar? Com quem? Com os desafetos. Cada hora com uma cara maquiadinha. Quando vem assim, sogra, alguns membros da família assim, que amedrontam um pouco, aí você sente assim, mas eu tenho que gostar dessa tia, eu tenho que gostar desse pai, eu tenho que gostar dessa mãe. Você gosta até pelo respeito, porque a pessoa é simpática com você, mas você sente que ali tem mas a gente não se bate, um negocinho que tem, mas aí você vai, né? E vão convivendo, porque o bom é conviver. Às vezes a gente foge para a América, prega todo mundo na geladeira e fica só amando. E diz, eu amo a minha família. Na geladeira. E agora no Facebook também, eu dou like quando ela vai. No Insta também. E no Facebook também é mania que tem de desprezar o Facebook. O Facebook é ótimo. Que velho. Quanto tempo você está lá? Mas não é? Aí a gente começa a virtualmente ver as pessoas se movimentando. Puxa, mas não é que fulano, olha isso que fulano está fazendo. Que legal, eu não conhecia esse lado dela. Olha, até isso, o virtual veio nos ajudar, nos aproximar dos desafetos. E há quem fale mal das redes sociais. Eu digo, mas menino, isso é um esforço do pai de dizer assim, facilitar a vida deles. Mas a gente pensa o virtual vai nos aproximar. Né? Aqueles que não estão com coragem assim, de se aproximar muito, vai para o virtual. Né? Tudo são ferramentas. Né? Tudo ferramentas para nos aproximar. Para a gente se esforçar menos, porque eu acho que esforço pode gerar cansaço, e cansaço a gente para. Né? A gente tem que saber assim, no início vai ser um esforço, mas que esse esforço não seja longo, que eu veja logo o prazer de servir, como a gente fala muito, porque é um serviço que a gente presta a toda a humanidade quando a gente se junta com alguém. Ao invés de se afastar, a gente se liga a alguém. Se liga, perdoando. Não precisa ligar debaixo do mesmo teto, não. Pode deixar para outras vidas, botar debaixo do mesmo teto. Mas, olha, por enquanto, tá bom virtualmente, viu, Senhor? Mas pode. O pai é de amor. Ele faz aquilo que a gente aguenta. E as vidas são, né, eternas. Que beleza. A gente tem aí, ó, a eternidade. Mas saber assim, olha, hoje eu não aguento, mas amanhã eu vou ter que me esforçar para aguentar. Eu não vou poder o tempo todo deixar na geladeira. Eu vou ter que botar aqui, abraçar, beijar, curtir. Mas isso assim, sem esforço, livre de qualquer impedimento. Né? Isso é que a prece ajuda, porque a prece, como Sandra disse, é uma prece que nos orienta. Então, a prece me leva a ter confiança na vida. Isso que eu não posso fazer agora, eu confio que eu vou fazer em algum momento. Isso é que a prece nos leva, né? Diga, dona Maria. Fiquei pensando aqui nessa prece. A prece é luz, né? E acho que isso me lembrou a história da Estela, que quando você acende a luz, você tem um quarto todo bagunçado. A luz não vai arrumar o quarto para você, mas vai te mostrar o que é que você tem que fazer e colocar onde de volta para arrumar esse quarto. Né? E Marisa falou dos sacos de batata que a gente vai carregando, isso é meu, mas eu acho que também nós carregamos os sacos de batatas que são os relacionamentos que nós escolhemos
no passado, tornar desafetos. E acho que muitas vezes foi por um excesso de amor doente, né? Um egoísmo, ou porque ciúmes, ou por algumas coisas assim que ainda nós éramos enfermos, nós ainda não sabíamos bem, então a gente continua carregando esses sacos de batata e vamos carregar até, como diz Marisa, até a gente conseguir amar, amar tanto que isso nos liberte. Mas eu acho que fiquei pensando que assim, no final, como Marisa disse, a lição é de amor, né? O Pai é de amor, e o nosso final, nosso objetivo final maior é o amor. Então, é amar ao Pai de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Mas acho que esse esforço que a gente faz, a gente não consegue conseguir amar alguém, né, a nós mesmos, para começar, e amar ao próximo sem ter um esforço, sem ter um princípio, não é um trabalho em cima disso, um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de melhora, um trabalho de perceber os hábitos que não estão servindo, um trabalho de recolocar novos hábitos em cima disso. Eu acho que isso é um esforço, um trabalho grande, é um esforço que é significativo, porque qualquer transformação, muitas vezes, não é assim tão fácil da noite para o dia falar assim, eu vou ler lá no livro, seja bom e eu vou ser bom. Não é assim, né? Eu vou ter que praticar isso e praticar isso com o próximo, porque se eu ficar só comigo, o que se torna isso? Se torna egoísmo. Então, acho que nesse sentido, que acho que quando Jesus coloca isso para a gente, eu fico pensando que ele mostrou assim, em um tempo extremamente curto, que você pode passar por uma porção de pendengas, né? Gente te traindo, gente te matando, te crucificando, mas ao mesmo tempo o amor era tão pleno dele para conosco que ele foi levando, foi agindo na vida de acordo com o que o dia trazia, com o que o Pai enviava. Então, acho que isso é uma grande lição também, né? Uma vez que o amor é pleno, não importa o que aconteça. E agradar a todos não vamos mesmo. E Jesus fez isso, ninguém vai fazer, porque cada um está no seu tempo, cada um no seu período evolutivo, cada um com as suas ideias. Não vai dar para alegrar a todos os gregos e troianos ao mesmo tempo. Então, mas acho que uma vez que nós temos essa plenitude dentro de nós, esse amor pleno dentro de nós, não importa o que aconteça fora. Dentro de nós estamos vivendo na plenitude. Eu achei tão bacana que você trouxe, eu fiquei pensando no que a Marisa falou, assim, porque às vezes o esforço, ele pesa, né? E é verdade, o esforço pesa mesmo. Mas eu também vejo o outro lado do esforço, que ele recompensa, né? Então, a gente vê muito isso na área dos esportes. Como as pessoas, assim, qual que é o símbolo, né? O símbolo do esporte, para mim, tem dois, esforço e disciplina, né? E é bem a lá Emmanuel, né? Há quem diga, né, Lina? Então, assim, eu vejo que o esporte, ele ensina muito isso. É uma modalidade da vida, para mim, o esporte, que ensina o esforço e a disciplina. E aí você vê, quando eu conquisto algo, que eu trabalhei tanto, que eu me esforcei tanto, é um gosto tão bom, e é tão maravilhoso você compartilhar com alguém. Então, eu penso que sim, o esforço não é pelo só o lado o pesado, ele tem algo motivador, né? Coragem. E aí você vem com outros, exatamente isso, você vem com outros adjetivos, você vem com outras posturas da vida, que o esforço faz assim, ó, você tem uma malinha aí, porque assim, para mim, é claro,
Deus, quando olhou para cada um de nós, falou assim, olha, ele fez assim, deu banho, colocou aquele talquinho pompom, pegou a malinha, ó, aqui tem tudo que você precisa para passar todas as experiências, todos os esforços, sabe aquelas coisas, ó, você vai para aquela estrada, mas você tem tudo que você precisa. Só que a gente, igual o Chapeuzinho Vermelho, quando chega aqui, deslumbrado com as amoras silvestres, deslumbrado com uma série de coisas, a gente abre a mala, esquece onde é que estão as coisas e a gente acha que falta. A gente só acha que falta. Porque uma mãe, quem é mãe aqui sabe fazer uma mala para um filho. Não é verdade? Até chover no deserto vai ter um guarda-chuva naquela mala porque ela acha que vai chover lá no deserto. Então, assim eu vejo essa postura de Deus para conosco. Ele coloca tudo para a gente. E aí, quando a gente vem para cá para passar por todas essas experiências, a gente tem a sensação de que não temos. E por às vezes eu sinto que a gente não sabe fazer uma boa escolha das ferramentas que nós temos e pode gerar mais ou menos esforços. Eu percebo que talvez a prece, e aí eu acho que a prece vem como um farol para iluminar. A Estela falou que é o quarto, né? Aí eu vou dizer que é a mala. Ilumina a mala e fala assim, poxa, aqui pode ser um caminho que eu posso conseguir fazer uma coisa diferente. Quantas vezes em nossa vida, quando a gente achava que tudo estava perdido, que não tinha mais nada, que eu não ia dar mais conta disso, sempre teve o dia seguinte. E eu sempre dei conta do dia seguinte. E daqui a pouco foi da semana seguinte, do mês seguinte, do ano seguinte, da geração seguinte. Então, nós temos essa capacidade, sim. Então, isso já é comprovado. Aí, o quão que a gente vai acessar mais rápido ou não as ferramentas que nós temos aqui. Só que, para isso, sim, a gente tem que fazer algumas coisas. E aí, eu acho que entra o esforço. E o esforço é a medida que nós precisamos para a gente começar a olhar para nós e aprender a se conhecer, a aprender que tudo que a gente vai fazer tem que ter o outro. A gente tem que se atritar com o outro. A Marisa sempre fala isso e eu acho isso o máximo. A gente tem que aprender a conviver com o outro, se atritando, se amando, porque é assim que a gente vai testando os nossos sentimentos, que a gente vai burilando os sentimentos. E aí tem uma outra que é em relação à prece, que para mim prece é a gente reconhecer que tem alguém que toma conta da gente. A gente reconhecer que tem um cara lá em cima que ele, se você fez a sua parte, ele agora vai te dar tudo aquilo que você precisa. E eu sempre gosto, vocês vão ver que eu vou falar isso várias vezes, porque eu acho que essa historinha ela é atemporal e ela cabe muito bem nisso. Tem uma história de São Francisco, ele está indo para um vilarejo junto com o seu discípulo e está armando uma tempestade enorme, enorme, enorme. Oi? De neve. De leve? Neve. De neve. Então, assim, não ia sobrar nada. O bicho ia morrer tudo congeladinho. E aí, o que ele fez? Ele e os discípulos foram em cada casa pedir abrigo, porque eles iam morrer, né? Nessa tempestade de neve. Em cada porta, não tem como, não tem jeito. O discípulo começou a falar assim, ah, meu Deus do céu, a batata está assando, né? E restou uma única casa, que ele já pedindo para todos os santos, assim, meu Deus, e agora o que nós vamos fazer? Bateu lá na porta. Desculpa, mas não tem como. E aí, fechou-se a porta, o discípulo desesperado. E São Francisco estava dançando, pulando, requebrando, sorrindo. Aí o discípulo olhou assim, qual a parte que eu perdi dessa? Né? A gente está prestes a morrer. Só Deus para nos salvar. Ele é isso mesmo. Agora nós estamos por Deus. Ou seja, eu fiz tudo, nós fizemos tudo o que precisávamos. E agora nós estamos por Ele. A certeza que São Francisco tinha de que isso iria passar e que eles iam sobreviver era tão grande, que ele estava feliz. Falou assim, ah, que bom, eu já fiz a minha parte, agora eu sei que tem um pai que vai cuidar de mim. E realmente cuidou, porque aconteceu uma situação lá que eles conseguiram um abrigo, e aí tem a história para contar, senão eu não estaria contando a história que ele teriam morrido, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É essa confiança. Nós precisamos acreditar que esse pai, ele nos cuida.
E, às vezes, quando ele não dá aquilo que a gente quer, a gente acha que esse pai não é tão pai assim, né? A gente acha que ele não está entendendo muito bem as nossas necessidades. E, às vezes, a gente confunde um pouquinho as nossas necessidades com os nossos caprichos. Eu sempre falo que nós temos um entendimento da vida muito limitado, né? Se eu pudesse fazer uma analogia, eu sempre coloco que nós somos um grãozinho de areia e a vida, a proposta da vida, Deus na sua máxima competência, ele é o deserto do Saara. Então, como nós, um grãozinho de areia, conseguimos entender toda a complexidade da vida. E às vezes a gente quer entender da nossa vida, da vida dos nossos filhos, do vizinho, do governo, do país, de todas as pessoas que trabalham conosco. E sabendo que muitas vezes a gente não sabe nem quem nós somos. Quantos de nós, quantas Sandras existiram ao longo da existência desse espírito? Né? Quem é Sandra? Que proposta tem Sandra? Quais são as necessidades de Sandra? Quais são as sombras que a Sandra precisa colher, esse espírito precisa colher? Então, quando a gente olha que a vida vem para este exercício, que nós estamos aqui, para fazer esse exercício, de nos acolher, de nos entender, de olhar como Deus nos olha, de perfeito amor, quando a gente compreender isso, como a Marisa falou, que já está no level lá em cima, sim, a gente precisa se esforçar, a gente precisa trabalhar, e a gente precisa do farol que é a prece. Não, agora eu estou entendendo o esforço melhor. Você está entendendo? Tá bom. Porque Porque a gente era tão da pá virada assim, né? Era só pedindo, era só prometendo, era só, né, promessa, dou isso a Deus, ele me dá aquilo, né? Eu faço tal trabalho assim, assim, ele me dá aquilo de volta. Então, a gente materializava tudo que é do divino, a gente também materializava, né? Essa coisa de estar fincado no mundo material, de ter dificuldade até de sentir a própria imortalidade. Né? Somos espíritas, sabemos que somos espíritos imortais, que a morte não existe para o espírito. Não a morte como a gente vê, a morte destruidora, castradora, não existe, pelo contrário, é a morte de renovação. Né? A gente deixa uma situação que já está esgotada, vai para o mundo espiritual, dá aquele descanso gostoso, não é mais umbral, que a gente já está entendido do assunto. Né? Antes, quando a gente não entendia, ia para umbral, ia para não sei onde, ia sofrer, não sei a coisa. O sofrimento era o que a gente conhecia. Hoje a gente já quer sair disso porque o sofrimento já bastou. A gente cansa, né? Cansa de sofrer, cansa de ser o coitadinho, cansa de ficar mendigando ali. Ai, me dá, Senhor, se não, o que será de mim? E ele dá tantas coisas, né? Tantas bênçãos disfarçadas, porque para a gente entender a necessidade do esforço e da compreensão dessa confiança que precisa existir, a gente tem que tomar umas pancadas às vezes e se ver assim, ó, ai meu Deus, está se acabando tudo. E aí, meu Deus, né? O que é que eu faço agora? O que queres que eu faça? Começar a partir para um movimento que realmente é de construir, não mais de manter uma mesmice ou então de só trocar um por outro, por outra coisa, mas o não entendimento continuar, a confusão da vida continuar, é buscar movimentos que tragam não os complementos de fora, mas a base de dentro, porque quando o dentro está suportável, o que está de fora também se torna suportável. Não tem jeito. Quando você, aquela paz, né, que a gente buscou lá outro dia aqui, conversando, uma desses bate-papos do Colab, né? Essa paz que Jesus nos deu a dele, porque a gente não tinha de jeito nenhum. Eu vos dou a minha paz só para vocês sentirem um gostinho do que é estar em paz, né? E toda vez que ele dava a paz para um dos apóstolos, os apóstolos se redescobriam, né? Paulo de Tarso, na sua imensa confusão de todo aquele homem duro, aquele homem contido, aquele homem querendo quebrar tudo da sua frente, O que é que Abigail diz a ele? Meu irmão, ama, trabalha,
ame e trabalha, ou seja, se esforce, né? Espera, tenha esperança, porque quando você ama e serve a vida pode não lhe retornar na mesma proporção. Então, você tem que ter esperança. Se eu dou alguma coisa para alguém, eu não tenho que esperar nada de volta. Eu não sei o que a pessoa pode esperar, o que a pessoa pode retornar. E é retornar para você, não é retornar para a vida dela. Quando a gente serve a alguém, a alguma coisa, aos filhos, à mãe, a quem quiser, os próximos mais próximos, é dando ao outro a chance de também fazer isso por outra pessoa. Não esperar o retorno, mas fazer a si mesmo, ou seja, ter esperança. E se aquela pessoa não conseguir fazer nada com o que você deu, perdoe. Perdoe, porque a pessoa ainda não está no tempo de dar frutos. Só isso. Mas não vá se martirizar, continue dando, continue fazendo. Então, é isso que nutre o espírito, na realidade. Era isso que nutria Jesus. Por isso que ele não estava nem aí. Vai morrer crucificado? Ok, tá bom. É só o que eles sabem fazer, é crucificar o povo, então. Ainda bem. O pior seria de leão, né? Comendo. Né? Crucificou ali, já foi e tudo, né? Isso é a gente pensando na dor, né? Mas é essa confiança, como Francisco teve ali, como ele diz, literalmente estamos nos braços do Senhor. Tem horas que estamos mesmo. Tem momentos da nossa vida que a gente diz assim, meu Deus, agora só Deus. Né? Quando você vê, você já passou aquela etapa, mas esquece que por uns momentos você esteve literalmente nos braços de Deus, porque você conseguiu avançar. Né? É um momento de extrema incompetência para resolver alguma coisa, é um momento de extrema dor mesmo, dor de doença, e às vezes você se vê curado e acha que realmente ali eu estava nos braços do Senhor, olha o que eu conquistei. Ou você desencarna, chega no mundo espiritual e diz, puxa vida, olha para isso, olha o que eu conquistei. Sair da vida física para a vida espiritual sem dor, consciente de que estou voltando para casa. Então, isso também é uma conquista do espírito. A gente poder sair daqui sem espernear para onde eu vou, cadê você, e não sei o quê. E os espíritos cuidadores todos atrás, corre ali, pega ali que ela já vai ali, ó, já vai entrar. Já vai descer as escadas do umbral. Segura ela. Ai, Senhor, não me deixe espernear. Mas é por isso. Prende meus pedos. Não, porque isso dá vergonha. Dá vergonha. Não é? A sorte é que a colônia KSSF lá, né, que já abriga alguns espíritos que já foram, eles estão lá todos apostos nos esperando. Na hora que chegar, já, olha, não é ele, vem cá, nossa, olha aqui para frente. Nem olha para os lados para não se perder. Será, Sandrinha, que vamos assim perdidinha? Não vamos, né, Lina? Não, Lina vai nos guiar com fé em Deus. Vocês que vão primeiro, vocês... Não. Eu sou a última da fila. Ninguém quer ir, tá vendo? A coisa lá é boa. Todo mundo é maravilhoso. É uma colônia muito boa. E quando chegar lá, não finge que não me conhece. Por favor. É o que, Lina? É não? Todo mundo quer alguém que ajude, mas querer ir primeiro ninguém quer. Olha, já desencarnaram pessoas aqui, vocês já conheceram algumas, que foram, assim, desencarnes iluminados, que nos só deixavam exemplo. Exemplos, assim, que eu dizia, meu Deus do céu, que vergonha. Porque quando eu assisti, eu não sabia dizer, naquele momento, eu seria capaz de fazer o que essa pessoa está fazendo, pensar do jeito que ela está fazendo. E ela tem menos tempo no centro do que eu. Exatamente. Oh, my God, eu estou desde o dia 1. E não sei, e tenho dúvida se teria essa postura tão digna de, sabe, abrir a porta, ainda reclamando a Nilda, que era lá em West Palm, né? Ainda reclamando no dia de morrer. Marisa, eu lhe pedi uma coxinha e você não me traz a coxinha? Eu digo, mas menina, a coxinha não vai lhe fazer bem. Ela, quem lhe disse o que vai me fazer bem? Eu estou morrendo, não posso morrer depois da coxinha. Menina! E eu matava a Giza, Giza, conversa com a Giza. Como é que você vai visitar uma pessoa que
está desencarnando e vai levar as coxinhas, mas ela quer coxinha. E na época ela em West Palm não tinha nada brasileiro para você comprar nada. E ela queria, porque queria, mas eu saí de lá tão revoltada. Porque eu sabia que não ia dar mais tempo. E até hoje eu peço perdão a ela, mas eu sei que eu mandei, eu plasmei umas coxinhas lá no mundo espiritual. Mas gente assim, de sair da vida, né? Naquela tranquilidade. Eu digo, meu Deus do céu, que vergonha. E homens também. E eu digo, mas como é que agora a gente não aprende alguma coisa? Eu não sei, não quero ver na hora. Depois vocês me dizem. Se eu esperneei ou se eu fui bonitinha. Agora não quero coxinha, não. Eu quero chegar com mais 1 grama no espiritual. Deus me livre. Já basta que eu vou levar. Mas se eu for primeiro, eu te busco para fazer canjica. Não, você espera lá um pouco. Espera lá quando for. Sem pressa. Eu não vou desaprender a fazer canjica. Vai estar todo mundo na água fluidificada lá. Tentando fazer canjica com água fluidificada. Uma outra, eu lembrei agora também, dona Nininha, Ave Maria, uma senhora. Já ela estava com seus quase 80 anos, né? E ela teve, mas estava bem saudável, mas ela teve um problema de coração e ficou internada há um tempo. Aí quando eu fui vê-la, já com 1 semana, eu disse, mas dona Nininha, a senhora está melhorando a olhos vistos. Ela, claro, chamei logo André Luiz e disse a ele, meu filho, eu não quero ir embora. Então, não adianta me chamar. E não sei o que. Ela estava 1 semana internada no hospital. Mas eu disse, ai, que bom. Então, a gente assim, feliz que ela estava melhorando, né? Pronto. Quando chegou no outro dia de manhã, que chegamos lá, cadê? A filha dela chegou, não, recebi agora a mensagem, não sei o que ela não acordou. Eu fui falar com a André Luiz, Porque às vezes a pessoa estava sem querer ir, sem querer. Aí levou ela já, dormindo, ela deve ter desdobrado, né? Ele disse, olha, Nininha, você agora veio para ficar. Eles enganam a gente, mas eu achei que foi o melhor, porque ela foi feliz, ela estava dormindo feliz, a gente saiu de lá, deixou ela bem feliz, sabe? Então ela foi. Não é legal? Então, assim, os desencarnos assim, maravilhosos. Não teve ninguém que morreu aqui no centro, graças a Deus. Estava revoltada. Não, só para terminar a minha parte aqui, eu estava lembrando, esse dia a Sandra falou da mala, eu lembrei de Estela, da palestra de Estela, que ela falou do gato Félix. E uma coisa, né, que ele tinha malinha, eu não me lembro do gato Félix. Aquele desenho que tinha no Brasil, que ele andava com a malinha. Mas ela contou, que ele tinha uma malinha. Tudo que ele precisava, ele tinha na malinha. Mas uma coisa que ela falou que me tocou muito, ela falou assim, todas as vezes que ele precisava de alguma coisa, ele ia lá e abria a malinha. A coisa não saía dali sozinha, o que ele estava precisando. Eu acho que é esse esforço, né, que Jesus nos diz, esse trabalho que Emmanuel nos diz. Às vezes quando Jesus fala, pedi e obtereis, né? Buscais e encontrareis. Ele não fala assim, olha, fica tranquilo aí, sentadinho, orando, né, em prece, que as coisas vão cair no seu colo, que as coisas vão acontecer. Não, ele fala, faça alguma coisa que você vai obter um resultado. Agora, outra coisa que ele ensinou também é confiança total no Pai, não é? Quando ele nos ensina a oração dominical, ele não fala assim, peça aí o que você quer. Não, seja feita a tua vontade, Pai. Então, por quê? Porque ele sabia que os nossos pedidos ainda são infantis, ainda são pequenos, ainda são confusos, né? Às vezes são desastrosos para nós mesmos. Então, essa confiança de pedir, mas entender que talvez o que venha vai ser sempre o melhor para nós, vai ser sempre o que vai nos ajudar a amar mais rápido e a evoluir mais rápido, por mais doloroso que seja. Era isso que eu queria, era com isso que eu queria terminar. Passo para vocês. Eu já terminei. Já terminou? Então, assim, eu queria só finalizar a minha fala
Eu gosto muito de uma música que Gilberto Gil canta, falando se eu quiser falar com Deus. E aqui eu vou falar só o finalzinho, que para mim acho que é tão bacana, que ele fala assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar, decidido, pela estrada que ao findar não vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. E É isso mesmo. A gente não sabe da missa metade, né? Faz planos às vezes, por isso os planos, quando não dão certo, a gente fica tão frustrado, é porque não estava nos planos maiores, aquele pequeno planinho que não ia mesmo dar em nada, né? E a gente tem que, às vezes, estar sempre recomeçando. Essa é a ideia maravilhosa do recomeço. É todos os dias a gente ter a oportunidade de abrir os olhos no corpo físico e dizer, bom, mais um dia para eu tentar melhorar, tentar transformar, tentar agir, mas sempre o fazer, como Lina disse, né? Jesus dizia, levanta-te e anda. Você vai andar, mas primeiro se levante, né? Dê e vai receber, mas a gente tem que fazer. A gente tem que, todas as vezes que chegar no centro, para um tratamento, para uma busca interna qualquer, para qualquer coisa que a gente deseje conversar com os espíritos, nesse momento que estamos aqui, é dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Eu preciso disso e disso e disso. O que eu devo fazer? Porque às vezes a gente não sabe por onde começar. E o começo está nesse ponto. O que eu ainda não fiz pelo outro, que eu preciso fazer para que isso repercuta em mim? Todas as vezes que a gente faz alguma coisa por alguém, aquilo é devolvido como saúde, como força, como fé. Então, a gente tem que fazer isso. E fazer não como uma caridade, dessas caridades que o inferno está cheio, não. Fazer isso como uma doação de si. É uma coisa que merece esforço. Porque a gente dá o que sobra, né? Isso é muito fácil, mas dá coisas que você precisa daquele tempo para fazer. É como no centro, né? Às vezes as pessoas dizem, eu não posso ir hoje porque hoje eu marquei cabelo, marquei unha, marquei não sei o quê. Tá bom. Olha, e não tem problema. E é assim que a gente começa, né? Mas depois, por que a gente hoje, uma grande parte dos trabalhadores da casa sacrificam alguma coisa em benefício do centro? Porque o que a gente deixa de fazer lá não é sacrifício deixar. Não é. É como se tivessem duas coisas andando juntas. Né? Por isso que a gente chama. A nossa reconstrução espiritual tem que ser prioridade de vida, meta. Como a gente tem de ganhar isso, de completar aquilo, de fazer aquela faculdade, de ter aquele trabalho. Eu quero me reconstruir espiritualmente. Porque todas essas metas do mundo material são maravilhosas, mas são temporárias, são desta vida. A meta para uma reconstrução interna é para sempre, é para a eternidade. Então, é dizer assim, poxa, na outra vida eu vou estar muito melhor do que eu estou hoje. Mas hoje eu estou tão assim, estou nada, só de eu dizer que eu quero alguma coisa para me deixar melhor, eu estou fazendo por mim. Então, quando vocês vierem para aqui achando assim, pensando, puxa vida, hoje a palestra nem está muito boa, e eu deixei de ir ali com fulana, hoje tinha um jantar maravilhoso na casa de fulana, e eu não fui, ó, para isso. Não faça isso. Não. Diga assim, hoje é o melhor dia da minha vida. Este momento que eu consegui chegar aqui, sentar e ficar esse tempo todo dando risada dessas meninas, ou então uma outra hora dizendo, que bobagem que ela está falando, ou então outra hora dizendo, está um saco agora, vou dormir. Qualquer coisa, este momento é valoroso, porque eu estou envolvido com a minha família espiritual, que está aqui em torno de mim, tratando de coisas em mim que eu nem sonho pensar. Né, fazendo, às vezes, abrindo processos de melhora, abrindo processos para que eu avance, me estimulando a fazer coisas, que é o momento que eu estou aqui sentadinha, olhando essa palestra, minha boring, né? E a gente, né? Né, Lina? Eu mesma adoro. Você. Aí você fala,
final. Agora remate. Tem algumas amiguinhas que estão escrevendo, eu não consegui ler. Rejane colocou, verdade, Marisa, Deus nos dá todos os dias novas oportunidades para fazermos tudo melhor. Isso mesmo, Rejane, concordo com você. Corrigir os erros, aprender a ser melhor como pessoas. Isso aí, minha querida. Joseli colocou aqui, comece pelo começo, lavar o vaso do coração para receber a água viva. E aí, Josi?